Próxima pergunta, né, que muitas pessoas fazem, né? Quantas palavras eu tenho que saber para ficar fluente em inglês? Uma pergunta legal, mas também um pouco engraçada, né? Porque seria como se eu perguntasse, né, ô Beethoven, quantas notas você tem que saber para compor uma sinfonia? Né? A questão não é notas ou quantidade de palavras, e sim a qualidade com a qual você vai empregar essas palavras. Fluência é o resultado de alguns fatores. O número mínimo de palavras é apenas um desses fatores. Embora o vocabulário total da língua inglesa seja extremamente vasto, contendo centenas de milhares de palavras, apenas 1.500 a 2.000 palavras são usadas com maior frequência no dia a dia. Mas calma, memorizar palavras é apenas um fator e provavelmente o mais fácil e o menos importante. Já vou explicar. Não adianta apenas reconhecer palavras como gato, sofá, cachorro, menino, gostar, brincar, dormir. É preciso também saber formar e manipular frases como, por exemplo, o menino brincou com o gato e foi dormir no sofá. Ou então, o cachorro dormia enquanto o gato e o menino brincavam. Ou, se o menino gostasse do cachorro, ele brincaria com o cachorro. Também não adianta reconhecer livros inteiros de palavras escritas e não entender quando essas palavras são pronunciadas. Isso também não é fluência. E não adianta decorar o dicionário e não saber que combinações de palavras como essas daqui na tela, né, large lie, nunca ocorrem. Fluência está mais ligada à capacidade de entender e manipular estruturas do idioma com uma velocidade apropriada para uma conversação. Eu não sei se existe isso, talvez não, mas eu vou inventar aqui um termo que seria a taxa de fluência, né, que é proporcional à quantidade de palavras que você sabe. Se você pegar 10 palavras em uma língua e você aprender a manipular essas palavras, colocá-las em lugares diferentes, colocar aqui, colocar ali, colocar essa aqui, manipular, e com 10 palavras você está formando dezenas de frases e está vendo se virar com 10 palavras, então a sua taxa de fluência nessa língua já está elevada em relação a essas 10 palavras que você sabe. Claro que há pessoas que sabem 1000 palavras, mas ainda não estão muito fluentes no inglês e falam desse jeito que eu acabei de mostrar aqui. Então a taxa de fluência dela já seria menor. Então não é nem tanto as palavras, e sim como que você emprega essas palavras. Há pessoas que conseguem reconhecer muito vocabulário escrito, mas na hora de falar não conseguem. Por isso que, claro, há os 4 módulos, né, que é ouvir, falar, ler e escrever. E muitas vezes eles se desenvolvem de forma desigual, por motivos óbvios, né? É muito mais fácil você desenvolver o inglês escrito e lido do que o inglês falado ou o inglês ouvido, o inglês escutado, né? Então muitas pessoas têm dificuldade com isso, ainda mais numa língua como o inglês, né? Então não é só questão de palavras. Agora, se você, que nem eu dei o exemplo aí do, né, she likes him and he likes her. Se você saber formar isso, poucas palavrinhas aí, você saber formar, não ficar pensando quando que eu uso she, quando que eu uso her, ou he ou him, e você pensar e manipular isso com eficácia, com velocidade, nesse pequeno exemplo você já é uma gota de fluência, é uma gota. Se eu chego para você, ou um gringo fala para você 2 palavras, vou falar 2 palavras, 2 frases que 90% de quem não fala inglês vai entender. Muitos já adivinharam qual que é. Né? What's your name? Ponto final. The book is on the table. Aí, muitas pessoas que nem falam inglês, ou pessoas que estão no básico, já entenderam isso sem precisar parar para pensar o que é book, o que é table, o que é on, o que é essa preposição, o que é what, o que é is, o que é name. Não, eu quero o verbo to be, tá perguntando meu nome. Nem precisaram parar para pensar. Muitas pessoas já entenderam isso fluentemente. Então, muitas pessoas vão entender isso como se fosse português até. Então tá aí uma amostra grátis, uma gota de fluência do que é você entender o inglês fluentemente. Agora pega esse entendimento do What's Your Name e The Books on the Table e você expande isso para uma palestra sobre a teoria da relatividade ou sobre física quântica. Exemplo, né, Way Out. Mas você, por exemplo, conversando com alguém sobre o tempo, falando da sua vida, das suas experiências pessoais, das suas viagens, e você falando e a pessoa falando e você entendendo, do jeito que você entendeu o What's Your Name. Pronto, você não precisa parar em toda a palavra, tem que traduzir primeiro para depois... Não é assim que funciona. Então já está aí um exemplo que você tem que fazer agora, tem que expandir, pegar esse What's Your Name e o The Books on the Table, e daí você vai expandindo. Agora acho que eu já respondi a questão das palavras, quantas palavras tem que saber e tal, né?
Então agora, né, muitas pessoas perguntam aqui como eu faço para melhorar a minha compreensão do inglês falado. Eu coloquei essa pergunta aqui, mas eu já fiz um vídeo sobre isso, porque é uma pergunta muito frequente que eu ainda recebo. Algumas pessoas assistiram um vídeo de inglês meu e já fizeram essa pergunta, né, mas eu já tenho um vídeo sobre isso, porque tantas pessoas fizeram essa pergunta. Eu mesmo tinha essa dúvida, essa dificuldade quando eu estava aprendendo inglês. Então fiz um vídeo aí onde eu tratei dessa questão do inglês falado, compreendendo o inglês falado. E muitas pessoas perguntaram também como que eu faço para sair do nível intermediário. Algumas pessoas aí já mais avançadas chegaram no nível intermediário, mas elas querem mais que isso, querem passar para o nível fluente, avançado, acadêmico, mas elas se sentem assim tipo stuck, né, presas nesse nível. Então como que faz para sair dele? Eu também fiz um vídeo sobre isso, né, como trocar de marcha e passar o seu inglês para o próximo nível. Né? E também outra coisa que muitas pessoas perguntam para mim via inbox, principalmente, olá, bom dia, obrigado, eu assisti seu vídeo de inglês e você tem algumas dicas de inglês para mim? Assim, sim, claro que eu tenho, mas veja bem, se eu fosse dar uma dica, você faz uma pergunta, por exemplo, eu respondo a sua pergunta via inbox e depois o fulano fez a mesma pergunta, eu respondo a pergunta dele, mas 50 pessoas fizeram a mesma pergunta, eu respondo a mesma pergunta para 50 pessoas. Isso vai tomar um tempo que eu poderia usar para fazer um vídeo e compartilhar essa sua dúvida com você e com milhares de outras pessoas, que eu acredito que é o que eu estou fazendo agora. Então, se eu não respondi ali a sua pergunta, então assim, eu peço desculpas, mas também acabo recebendo muitas perguntas, não dá tempo de responder tudo, e também muitas são repetitivas. Então o que eu faço? Eu posso não ter respondido no momento, mas eu anotei. As perguntas aqui que eu estou respondendo agora, a questão do vocabulário, por onde começar e tal, a questão como que eu faço para melhorar meu inglês falado, essa eu não respondi ainda, o inglês escutado, né, que eu já respondi aqui. É tudo baseado em perguntas que as pessoas mandam. E que muitas vezes eu não respondo ali por falta de tempo, mas eu anoto, opa, essa é já a terceira pessoa hoje que perguntou sobre isso. Acho que isso aí merece um vídeo. Então é isso, então continue mandando as perguntas. E também o inglês falado, como melhorar o inglês falado. Eu já tratei disso indiretamente aqui, né? E também vou ter que quebrar outro preconceito aqui, então duas coisas.